aqui, esse projeto, a intenção dele é ser algo assim que não necessite tanta produção minha para que eu possa avançar com o conteúdo que eu tenho para passar para vocês. Ainda vai sair o guia completo lá no YouTube, todo mundo vai poder aprender por aqui e por lá, né, quem quiser. Mas esse aqui é algo mais informal mesmo, mais menos produzido. E, e bom, eu espero que ajude todos vocês, né? Então eu dei esse nome aí, gostei do nome, na ideia de a gente estar se forjando como traders mesmo, uma comunidade que daqui em diante só vai ter conteúdos de livre acesso para todo mundo. Eu não, não vou botar Não é um conteúdo que no começo vai ter ali a, uma pitadinha, né? Para você ficar com vontade de ir lá comprar um curso. Isso eu tô garantindo para vocês aqui que isso não vai acontecer. E acho que o geral já está bem exposto ali pelo guia que a gente tem ali já no Discord, tudo que vai conter no guia, e eu pretendo até dar continuidade àquele guia, né? Não vai ser parar ali, mas tudo que está ali é tudo que eu sei e é tudo que vai ser passado aqui, eu vou tentar passar para vocês. Então essa primeira aula aqui, ela surgiu, né? Eu estava pensando já em fazer isso e me trouxeram uma dúvida, né? Duas dúvidas na verdade, um amigo nosso aí, e eu resolvi que seria um ótimo ponto de partida. Primeiro que no dia a gente tinha falado sobre gerenciamento, eu acho que gerenciamento é um ponto que muita gente não sabe como pode ser tratado, né? É, então eu acho que é interessante a gente começar por aí. E a outra dúvida era sobre o gatilho. Né? Tem bastante gente até, inclusive, que já fez a mentoria com a gente lá, já conhece bastante da nossa leitura, mas na hora de clicar ali, tem muitas dúvidas, né? De como pegar um trade, a partir de quando a gente pode acreditar que a ideia está correta e tal. E eu tenho esse gatilho que eu utilizo desde sempre, né? Então, hoje a gente vai falar, né? Eu vou falar um pouco primeiro sobre o que é o projeto tudo, já comecei, né, a falar. Vou só concluir ali, mostrar ali para ficar registrado o que vai ter e onde acessar. Depois a gente vai falar do gatilho fundamental, que vem da mentoria 2022, é o mesmo gatilho que eu venho usando desde sempre. E depois faremos uma introdução a essa mentalidade que a gente já conversou nas aulas aí um pouco. Eu tenho algumas ideias para compartilhar que eu acho que o pessoal peca bastante nisso e eu acho que vai contribuir bastante. Então, primeiro, né, como é o projeto, né, o projeto The Forge, como participar. Quem está aí assistindo agora já sabe, mas quem vai ver no vídeo depois, a gente tem lá o nosso Discord. E quem entrar no Discord vai ter que vir aqui, se inscrever, reagiu aqui, você vai ganhar o nominho vermelho aqui, que é essa role de The Forge, e você vai ter acesso a todos esses fóruns aqui. Né? Aqui vai ser onde eu vou estar atualizando vocês de tudo que está rolando. Aqui é para a gente trocar uma ideia sobre o projeto. Né? E vai ter aqui também um fórum, que é esse aqui, que eu vou começar a construir a partir de hoje, onde cada aula vai ter um card. Quem já vem aí da outra comunidade já sabe mais ou menos como é que eu trato os fóruns aqui, né? Mas cada aula vai ter um card específico. Cadê o outro fórum aqui? Aqui. Então é esse fórum aqui, né? Cada fórum vai ter um card desse. Vai ter um card para cada aula. Você vai entrar aqui e vai deixar sua dúvida sobre aquela aula. Né? Já fica o convite aqui pro guia e tal. E assim que a gente vai estar tratando. Bom, basicamente é isso. O conteúdo dela, se você não souber ainda o que vai rolar lá no guia, você pode vir aqui no, no The True Open aqui, vai ter, aqui tem todo o conteúdo do guia. Basicamente eu vou estar passando aqui na comunidade de uma maneira menos produzida para conseguir entregar, né? E no YouTube vai sair, além dessas reuniões aqui que a gente vai fazer, eu vou editar um pouquinho, mas o bem produzido ali, que vai ser para ajudar você a ter uma retenção mesmo, vai ser o guia, só que esse vai demorar. O que mais? Beleza. Você vai poder acompanhar ele ao vivo, aqui, como hoje, né? Como vocês que já estão aqui. E se você estiver assistindo depois aí, você também vai poder acompanhar no YouTube, isso eu também já falei. Se você nunca viu o Academy, né? A gente tem uma playlist do Academy lá no canal do YouTube. E ela é altamente recomendado, principalmente para as próximas aulas, né? Hoje vai ser bem tranquilo, mas quem não viu ainda, vem aqui no YouTube. Vai ter aqui as playlists, né? Me dá Já só logo que uns você minutos abre aqui. aqui, vai ter a aba do Academy aqui. Mas se não achar, você clica em playlists, vai estar lá ICT Academy. Essa aqui já tem a maioria dos conceitos fundamentais. A gente vai reabordar eles. A minha ideia é trazer uma unificação disso aqui, de muita coisa, e bastante simplificado já para a próxima aula aí. Então, quem não viu aqui
até a 11 aí, né? Recomendo maratonar aí para não ficar perdido semana que vem. Mas se não der tempo também, não se preocupe, como eu havia falado, vai dar tempo de tirar dúvidas e correr atrás. E, enfim, pessoal que for escrevendo aí, de bloco em bloco eu vou parando para ver assim, as dúvidas e vou respondendo, tá? Então, basicamente, primeiro que eu quero dizer para vocês é sobre o gatilho fundamental, né? Esse gatilho eu venho usando desde 2022. Ele é um gatilho muito simples. E quem estuda o ICT a fundo, vai notar que esse gatilho está em todo lugar que ele faz, todo lugar que ele fala. Esse gatilho vai estar lá presente. Quem já conhece o SISD, né? Nada mais é do que esse gatilho. Só que ele confunde por ele ser apresentado em vários fractais diferentes. Então, esse gatilho, basicamente, ele vai atacar um suporte, né? Vai ter uma ativação de stops. Quem não conhece ICT, conhece esse movimento de ataque ao suporte como armadilha, né? Vai ser aquela manipulação, acho que violinada, vai ser algo nesse sentido. E então, após essa violinada, ele dá um impulso no sentido contrário, e nesse sentido contrário vai ocorrer uma mudança de estrutura, que é nada mais do que uma máxima anterior sendo negociada, né? Então, se a gente pensar que o mercado ele vem em tendência de baixa, para mudar essa tendência, né, e ela deixar de ser topos e fundos descendentes, ele precisa fazer um novo ponto, um novo topo mais alto do que o anterior. Então, esse seria o primeiro passo. E após ele renovar essa máxima, a gente vai analisar essa pernada que fez o novo topo e a perna anterior que estava baixista, e a gente vai ter que notar uma mudança no comportamento do preço dessa perna em relação a essa. É bem simples assim mesmo, só que com o passar do tempo e com a adição dos vários conceitos que a gente vai colocar, como ineficiências, as ineficiências a gente vai estar olhando para essa perna aqui, ou né, a inverse também tem um tipo de ineficiência que é nessa perna aqui, mas no geral é em relação a essa perna aqui. Os blocos de mitigação vai ser em relação a essa perna aqui, e a gente fazendo a leitura de um ponto de interesse que vinha sendo baixista, passagem como altista, vai ser a nossa primeira confirmação de que o preço pode estar mudando. Ele por si só, se você colocar nas viradas do gráfico, você já vai conseguir identificar ele em praticamente todas as viradas. Quando você não conseguir é porque você está num tempo gráfico que não está tão claro. Então, se você vir no gráfico e só uma pergunta, vocês estão vendo minha tela aí, né? Eu não tô, às vezes já aconteceu de eu estar explicando e ninguém tá vendo a tela. Então, se alguém puder confirmar, tá vendo minha tela aí normal? Beleza. Então, basicamente, todas as viradas, a gente vai ter esse comportamento em que um preço ele vai chegar num ponto de liquidez, né? Ou num ponto de violinada, num ponto de resistência, e você vai ver esse padrão acontecendo sempre. Sempre vai ter ele. Você pode olhar que sempre vai ter esse padrão. Se você não enxergar aqui, por exemplo, você não está enxergando. Só que se você descer um tempo gráfico nessa região aqui, né, descer 1 ou 2, você vai acabar enxergando esse padrão, que nada mais é. Cadê? Aqui. Nada mais é do que isso daqui. Esse, basicamente, é o que acontece com o preço. Aí a gente vai falar agora sobre o que a gente vai estar identificando nesses locais. Primeiro, quando o preço tá indo em uma direção, a primeira coisa que a gente precisa é de uma região de liquidez. Essa região de liquidez, ela pode ser máximas ou ela pode ser alguma expansão contrária, ou seja, se aqui houve uma expansão no passado, certo? E aí o preço foi lá embaixo e tal, aí o preço tá voltando aqui. Deixa eu pegar aqui. Então imagine que aqui, essa perna aqui, ela é uma expansão baixista. Quando o preço retorna antes da perna de alta que deu a perna de baixa, isso aqui é o que a gente chama, no mundo do ICT, de um rebalanceamento. O que está acontecendo aqui? A gente está rebalanceando esse range de baixa aqui com uma entrega altista. Ele foi entregue baixista, entregue altista. Então são duas coisas. O ponto de liquidez que a gente vai estar olhando para esse gatilho é ou um rebalanceamento,
E aí, para quem tiver mais avançado, mas a gente vai falar disso mais para frente, né? A gente vai construir em cima disso, tá? Que eu só estou tentando dar o aspecto geral do que é o setup, o que eu chamo de setup fundamental. E para quem já conhece aí, Propulsion, Breaker Block, tudo, todos esses é alguma encaixada desse modelo 2022 do ICT. Então, voltando aqui, o preço ele vai fazer duas coisas antes de virar. Ou ele vai rebalancear um range baixista, ou ele vai atacar uma máxima anterior. Nesse outro exemplo aqui, deixa eu até pôr mais para cima para não misturar os dois. Então, ou ele vai rebalancear um range baixista, ou ele vai liquidar stops de venda aqui no caso, de compra, para entrar na venda e depois fazer o restante do movimento. Então, a primeira parte desse movimento aqui, desse gatilho, é a gente identificar um ponto de interesse de tempo gráfico maior, de preferência. Então, esse bloco aqui, esse retângulo aqui, seria uma região de 1 hora. Eu não vou falar em nomes ainda de order block, essas coisas, porque pode ser que tenha gente ainda que não tenha aprendido. Mas ou é um order block de 1 hora, ou é um inverse fair value gap de 1 hora, ou esse daqui é um fair value gap de 1 hora. E aí a gente vai estar olhando esse movimento para buscar aquele movimento padrão que a gente quer ver sempre, que é a mudança na entrega do preço, né? Tipo, ele estava altista e ele falha em renovar a máxima e renova a mínima, né? Sempre depois de um rebalanceamento ou de um ataque à liquidez. Então, esses, né, a gente vai falar mais na frente o que é um fair value gap, order block, breaker block, etc. Mas, basicamente, a gente vai estar sempre buscando por uma resistência, e no ICT a gente chama resistência a essas duas coisas, né? Uma máxima, uma região que já está balanceada, que seria um bloco, como resistência, e aí, depois dessa resistência, qualquer mínima quebrada, eu vou mostrar no gráfico, que acho que aí já dá para ficar mais claro, né? Então, aqui a gente tem essa região toda de liquidez, né? E aí, aqui a gente vai chegar lá também, né? Mas, basicamente, quando for a hora dele reverter, a gente vai buscar pela primeira mínima que ele for estar tomando, sendo rompida para dar um inverse ou algum fair value gap contrário, né? Fair value gap, quem não sabe vai aprender mais para frente, fica tranquilo, tá? Mas quando uma expansão de alta for negada, então sempre que um fundo for renovado, a gente vai encontrar alguma coisa dessas e a gente vai trabalhar em cima disso. Vocês veem que, assim, eu quero deixar uma coisa clara aqui. Eu não tive tempo de produzir exatamente tudo que eu ia passar aqui. Então, fiquem à vontade para colocar dúvidas e tal, que eu estou meio que fazendo no freestyle, né? Eu só meio que esquematizei tudo que eu gostaria de passar aqui a respeito desse gatilho fundamental. Mas caso alguma coisa esteja ficando confusa, vocês me avisem, tá? Quando ocorre, se a gente notar aqui, esse topo aqui é um topo de liquidez. Deixa eu tirar os indicadores. Esse topo aqui é um topo de liquidez. Aí a gente está achando que aqui é uma região de liquidez para virar o preço. O que a gente precisa próximo, né? Se a gente subir num tempo gráfico maior, isso daqui vai ser um topo de tempo gráfico maior, tá? Eu consigo ver isso, não vou mostrar porque teria que mudar o gráfico aqui, pode atrasar a gente. Mas confia em mim que isso daqui é um topo de tempo gráfico maior. Quando o preço passa acima dele, a gente passa a começar a procurar alguma mudança no estado de entrega, que é o que eu vinha falando. A gente quer ver uma mínima, né? A priori vamos falar assim, a gente quer ver uma mínima onde o preço venha tomar uma máxima, reverte tomando uma mínima, né? Ou falhar uma máxima e reverte tomando uma mínima depois de ter tomado a liquidez. Então aqui quando ele toma a liquidez, se ele já tomasse essa mínima aqui, estaria valendo. Aqui percebe que ele chega a tomar, né? E uma primeira coisa que a gente vai estar analisando nessa pernada de baixa é a gente quer displacement, a gente quer energia, né? Existem maneiras da gente chegar a isso e a gente vai construir nisso também, mas a gente quer ver fechamento
com força. Aqui o preço dá uma bicadinha e volta, não é exatamente o que a gente quer, né? Eu já vou explicar melhor, mas a gente basicamente teria entrado por aqui e teria sido estopado facilmente. Sempre vai rolar? Não vai, porque tem outras coisas que a gente precisa construir, né? Sempre que ele fechar com força, quer ver? Pô, pior que aqui não falha. Eu queria mostrar um que falha. Bom, imagine que bom, enfim, vai ter algumas vezes que falha. Depois eu posso pegar aqui outro exemplo não que falha. Mas aqui não rompe, né? Quando ele toma aqui essa máxima, ele não rompe para baixo, ele renova a máxima de novo, ele não toma nada para baixo, ele toma a máxima. Aqui ele até fecha abaixo do corpo da vela, mas de novo, né? Às vezes você pode considerar isso, mas é melhor evitar, tá? Aqui ele toma e aqui ele rompe abaixo. Aqui, não rompe também. É a mesma coisa que do anterior. Às vezes você até pode considerar. Você até poderia ter considerado isso aqui. Mas, de novo, é melhor não. Vamos ver. Aí aqui ele continua abaixo aqui. E aqui, pô, aí aqui já afastou bastante. O que a gente quer mesmo é, ele tomou a liquidez e ele já, na primeira pernada, ele já vinha e fazer esse rompimento. Aqui, ele chega até fechar aqui abaixo, seria essa mínima aqui, né? Só que para a gente entrar, eu já vou entrar na entrada, né, que é depois de a gente identificar esse rompimento, a gente teria que entrar em alguma região de acima de 50%, que é o que a gente chama de prêmio. Mas eu já chego lá, tá? Então, confiem em mim que aqui não seria o caso de a gente considerar essa mudança de estrutura aqui, tá? Aqui ele toma de novo, não perde a mínima de novo. Aqui ele toma, não perde. Aqui ele toma e aqui finalmente ele perde. Então a gente tinha essa mínima aqui, né? Ele tomou aqui a máxima e rompeu, certo? Rompe essa mínima, rompe essa mínima. Você poderia considerar só essa mínima? Poderia, porque aqui já vai ser um tempo gráfico maior, tá? Mas o importante é que ele rompe aqui. E aí a gente vai para a próxima. Primeiro confirma aí, vocês estão vendo minha tela? Tá destravada? Tô mexendo ela. Então, né, eu vou recapitular um pouquinho. A pernada de alta, a gente vai estar acompanhando, a gente vai querer um rebalanceamento ou um ataque à liquidez, certo? Esse é o primeiro passo do gatilho fundamental. O segundo passo é a gente vai identificar uma mudança no estado de entrega. A gente tem mais especificações sobre o que isso significa, sobre como identificar uma mudança no estado de entrega, mas como aqui é só o primeiro encontro aqui que a gente está tendo dessa série inteira, tem gente que já sabe do que eu estou falando, das especificidades. Mas por hora você que está começando agora, entenda que é um fundo, pode ser outras coisas, tá? Como o inverse fair value gap que eu vinha falando aí, se formar um inverse seria uma mudança no estado de entrega. Mas por hora, vamos manter aqui só um fundo sendo negociado com energia, né? Que é o que o ST chama de displacement, né? Um deslocamento. Basicamente é simples assim. Essa é uma das partes mais discricionárias desse gatilho. Né? A gente vai ver violinadas que vai dar certo, a gente vai ver rompimentos fortes com fechamentos que não vai dar certo. E é por isso que a gente precisa construir com contexto em torno dele. Mas tudo que eu vou passar, né, daqui em diante, tudo que eu uso, eu sempre vou estar de olho nesse esqueminha aqui que eu estou tentando fazer claro para vocês, tá? Então, a gente já falou sobre a primeira pernada, que é a tendência atual, a tendência vigente, e a gente está buscando ali uma reversão local ali naquele tempo gráfico ali que a gente está olhando. E a gente está falando agora dessa outra perna aqui. Essa outra perna aqui, como a gente acompanhou aqui, a única que eu consideraria mesmo seria aqui. Porém, ela falha, tá? Eu não quero que pareça que ela não falha. Isso aqui, esse esqueminha falha, senão seria fácil, né? Não existe um setup que você vai pegar, plugar e pronto, só copiar aquilo ali para sempre que você vai ganhar dinheiro. Não, você precisa construir contexto. Agora, existe esse papo de que você precisa de contexto para mascarar uma técnica fajuta e existe algo que vai ser construído com lógica de liquidez institucional, né? Todos os movimentos que eu vou passar aqui, né, que eu aprendi com a ICT, todos vão ter uma lógica institucional do porquê eles acontecem, como eles acontecem. Então, uma coisa que você já vai estar começando errado é se você começar a pensar em padrão pelo padrão em si, sem entender o que esse padrão significa. Você tem a compreensão do que você está procurando ali. Dito isso, a gente tem aqui um movimento com energia, né? Então seria basicamente isso. Aqui tem todas as características mudando, né? A gente está formando ranges com máximas e mínimas descendentes, né? A partir do momento que renova essa mínima aqui. A gente tem pontos de interesse contrários sendo desrespeitados, né? Fundos sendo desrespeitados. Isso é uma mudança no estado de entrega de preço. Quando a gente analisar isso daqui, a gente vai buscar essa perna de movimento aqui,
a gente vai buscar, primeiro, a gente vai ver, a gente vai querer uma retração. Enquanto ela está se formando, deixa eu voltar aqui um pouquinho no replay. Enquanto ela está se formando, a gente vai acompanhando ela. Então aqui não rompeu ainda. Aqui rompeu. Aqui, se a gente seguir uma expansão, a gente nunca vai ter as melhores condições para entrar numa operação. Sempre que a gente segue um movimento de preço, a gente está virando alimento para os institucionais. Então a gente nunca deve seguir uma expansão. A gente sempre deve trabalhar com o pullback de uma expansão. Esse pullback, a gente vai usar, pelo menos, a gente vai falar melhor sobre os pullbacks, tá? Mas pelo menos, né, para deixar bem simplificado, a gente vai ter que esperar pelo menos 50% do pullback para a gente estar entrando. Então, a gente identificou um rebalanceamento ou uma tomada de liquidez. A gente identificou uma mudança de estrutura com energia, né, que é o que a gente chama de displacement. Rompendo mesmo, vai ser claro. Se tiver dúvida, deixa passar. Não tem problema deixar passar. Rompendo com energia. A gente vai começar a monitorar os 50% dessa perna para cima, né? Então, tudo que tiver acima dos 50% é interessante para a gente estar pensando numa entrada. E, além disso, a gente vai pensar nessa pernada de alta aqui, a princípio, vamos pensar nas mínimas que foram rompidas, tá? A gente vai trabalhar mais sobre isso, né? Isso daqui são formados blocos de mitigação, onde já teve entrega para os dois lados. A gente vai falar muito mais sobre isso. Todos os PDRAs, né? Os order blocks e afins derivam disso. Mas a gente vai estar pensando num 50%. Aí, imagina o bloco inteiro, tá? A gente vai nomear cada pedaço dele. Mas a gente vai pensar no 50% para cima, alguma mínima, né? De alguma mínima, alguma máxima. Ou seja, isso é um range, né? Ele tem uma mínima, ele tem uma máxima. Puta, será que eu preciso explicar o que é uma máxima e mínima? Basicamente, mínima é uma barra que tem a sua mínima mais baixa do que as mínimas adjacentes, né? Da barra anterior e da próxima. E uma máxima é uma máxima que tem uma máxima acima das adjacentes, né? Da próxima e da anterior. Então, dentro dos 50%, a gente vai estar olhando uma mínima. Esse aqui vai ser nosso ponto de referência. Quando ele forma um gap, né? E a gente vai descobrir o que é Fair Value Gap, é onde que a gente vai estar procurando dentro dos 50% do movimento, né? E aqui aumentou um pouco, que o preço negociou. Então, desses 50% aqui para baixo, a gente vai estar idealmente querendo casar tanto essa mínima acima dos 50%, quanto um Fair Value Gap, né? Um displacement, que é, como que chama? Uma ineficiência nessa perna de baixa, um bloco nessa perna de alta tem um displacement na perna de baixa, né? O bloco, lembrando, trata como uma mínima. E essa é a região que quando a gente tiver um pullback, a gente vai estar querendo entrar. Ah, eu tô com dificuldade? No 50% você já pode entrar. Você vai ter um risco-retorno menor, mas para quem está iniciando, você já pode entrar. É só se você quiser buscar um refino, você vai buscar essas regiões casadas, tanto da ineficiência quanto do bloco anterior. E aí o preço, quando volta lá, né? Então, a gente chegou até aqui. Então, acima, dentro dessa região toda aqui, a gente tem a nossa zona de mitigação, né? O nosso prêmio. E dentro dele a gente tem um Fair Value Gap único. Então, alguma coisa dentro desse Fair Value Gap é onde a gente vai estar avisando. Isso aqui é basicamente, assim, é o básico do modelo 22. Tá? E a gente vai desenvolver ao longo aí das próximas reuniões em cima desse modelo aqui, tá? Espero estar fazendo um bom trabalho em deixar bem claro quais são as peças que a gente vai trabalhar em cima e dúvidas vão pensando aí. Beleza? Então, entrou aqui. Primeira coisa, o que invalida, né, essa mudança de estrutura? Seria ele começar, né, não ser o ponto de reversão aqui, então lá para cima seria aonde a gente estaria colocando o nosso stop, né? Alguma coisa aqui em cima. Qual que é o objetivo desse movimento aqui? E, gente, isso aqui a gente tem muito a desenvolver, tá? Mas o objetivo, ele tem dois objetivos principais. O primeiro é, se você acredita que o mercado virou, né, o fractal maior virou, ele é baixista, o primeiro objetivo dele vai ser o próximo fundo. Então seria aqui o primeiro objetivo desse movimento aqui, né, desse displacement aqui. Quando o institucional, e a gente vai, eu vou parar de falar que a gente vai aprofundar mais nisso, tá? Mas a gente vai aprofundar mais nisso. Quando o institucional que está montando sua posição aqui,
ele dá o primeiro displacement, né, que é ineficiente para ele. Se ele continua vendendo aqui, o mercado vai andar muito, vai piorar até a própria posição dele. Nesse momento aqui, tem outros institucionais que quando chega no fundo vão estar entrando no contrário e sabem que aqui alguém vendeu com força. Então, quando o preço retorna aqui, o pessoal que comprou aqui vai descarregar suas mãos aqui, porque eles sabem que tem liquidez aqui para eles descarregar. Isso aqui, poxa, se você nunca estudou ICT, pode estar passando por cima da sua cabeça, mas não se preocupa. Mas basicamente, quando retorna aqui, é onde o institucional vai estar podendo executar as ordens que ele iniciou a executar aqui com maior eficiência. Ele precisa descarregar essas ordens em algum lugar. Então, o ponto que ele vai descarregar, se ele está vendendo, ele precisa encontrar compradores, né? Ele tem uma mão muito grande. Então ele vai precisar encontrar compradores em algum lugar. E existem compradores em 2 locais. Se os vendedores estão dominando o mercado, ou seja, o mercado vai vir a cair mais para frente, a gente vai estar mirando a mínima, né? Abaixo da mínima. Por quê? Porque aqui vai ter stops de vendedores, de rompimento e os comprados antecipados, né? Alguém que comprou antecipadamente aqui nessa posição, enfim. Na verdade, a gente deveria estar usando uma mínima mais antiga, porque aqui é muito curta para juntar tanta liquidez. Mas para o institucional, ele está sempre vendo essas mesmas coisas. Então, falei tudo isso para quê? Para explicar que vão ser 2 pontos. Se ele está vendedor, ele vai buscar liquidez contrária abaixo desse fundo aqui, para descarregar parcial de novo, voltar aqui a vender de novo, descarrega de novo. Isso ele vai melhorando o médio dele, vai melhorando a eficiência da entrega da posição dele, né, da colocação dele no mercado. Ele não pode vender tudo de uma vez. Então, se o range é baixista, o alvo é na mínima. Agora, se você notar que aqui acontece algo similar, contrário ao que está acontecendo lá em cima, e a gente entender que os compradores estão dominando esse mercado, então os compradores, os preços vai vir mais alto, o objetivo desse gatilho passa então a ser uma região que a gente chama de liquidez interna, que é o quê? É o oposto disso aqui. Aqui a gente teve esse displacement, né, essas 3 barras de baixa forte aqui, rompendo fundo, indica pra gente que aqui houve patrocínio institucional. Só institucionais conseguem fazer um movimento desse de preços no Nasdaq, porque é muito caro você mexer um mercado assim. E aqui, contrariamente, vai ter a mesma coisa, só que de compradores. Então, só compradores muito fortes conseguem mover os preços aqui para cima. E se os compradores que estão entrando aqui forem mais fortes que os vendedores, né, estiverem dominando a direção dos preços, então o alvo desse gatilho de baixa, ou seja, o primeiro alvo sempre nosso no ICT, e isso não vale só para o gatilho 2022, vale para um monte de coisa que o ICT ensina, sempre o alvo de liquidez interna de baixa, que isso daqui é uma liquidez interna de baixa, essa expansão aqui. O alvo dela, o primeiro alvo, o mais seguro, que quase sempre vai acontecer, é uma liquidez interna de alta. Se a gente acha que o preço é baixista, e aí a gente vai precisar formular essa ideia, estruturar essa ideia com tempos gráficos maiores, porque num tempo gráfico maior, isso daqui, esse padrão vai vir a acontecer também numa mudança, né? Aquele padrão que é o que a gente está falando desde o começo. Um obro, cabeça obro, chama como quiser, né? Mas é uma mudança no estado de entrega, onde os preços vão parar de fazer as máximas e começar a fazer máximas mais baixas que as anteriores. Então, num tempo gráfico maior, se a gente encaixar com um tempo gráfico menor, aí sim a gente vai poder ter mais segurança para entender que o preço deve chegar até as mínimas. Caso contrário, né, caso a gente esteja num fractal menor, ou se a gente está iniciando e a gente quer começar a aprender, a gente vai começar a mirar nessa região aqui, que seria o exato oposto do explicado lá em cima. Né? Aqui a gente teve uma região ou de rebalanceamento ou de tomada de mínimas, que mais para frente vai ficar claro que os dois são a mesma coisa, tá? Só que acontecem em gráficos diferentes. E, galera, assim, eu tô receoso de que esteja ficando complicado demais sem exemplos o suficiente, mas fiquem tranquilos que aqui eu só tô tentando jogar meio que um brainstorming mesmo, de como a gente vai estar visualizando esse gatilho, pra gente poder construir em cima disso depois com maior detalhamento. Mas eu acho que tá sendo completinho o que eu quero dizer. Então, lembra sempre, né? Vamos dar uma recapitulada geral rapidinho. Tá em uma direção. O que a gente quer ver para ele mudar a direção? Tá altista. A gente quer ver um range baixista sendo rebalanceado. A gente pode pensar no 50% dele também, a gente fala disso mais para frente. Mas por hora é isso. Ou uma máxima importante sendo tomada. E aí a gente vai querer ver o preço, né? Ele tinha uma mínima aqui, ele vai aqui estar rebalanceando ou tomando máximas, e a gente quer ver o preço passar dessa mínima aqui. Basicamente é isso que a gente vai estar procurando sempre. Nessa pernada de alta aqui,
a gente vai estar olhando por order blocks, por mínimas, né? Desculpa, para quem não conhece ainda o que é um order block e o que seria um bloco de mitigação. E até muita gente que conhece, mas foi ensinado errado. A gente vai estar procurando por um desses ou um fair value gap que venha a falhar. Isso vai indicar para a gente que se eles não suportaram os preços, a entrega de preços mudou de lado. E aí, quando perder essa mínima, a gente vai estar pensando nessa perna de baixo aqui. A gente vai olhar por ineficiências, né? Que são bem visualizadas através dos fair value gaps. Mas a partir da próxima aula, vocês vão ver que isso aqui é só uma facilidade, né? Quem conhece já o padrão aí do Fair Value Gap, um padrão de 3 barras, que a barra do meio não tem a mínima e a máxima se sobrepondo, né? Isso seria a definição de Fair Value Gap, mas isso é uma facilitação do conceito. Na verdade, uma ineficiência é uma região onde o institucional entrou com bastante posições e deslocou o mercado de uma maneira ineficiente, por isso que chama ineficiência, inclusive. E aí a gente vai casar tanto a ineficiência quanto o bloco, ou quanto ao balance price range, que seria o inverse fair value gap. Então a gente casando os dois, a gente vai ter o ponto onde é provável que o preço vai estar retraindo, para a gente ter um risco-retorno bem maior ou bem maior do que 1 para 1. E aí a gente vai estar mirando, né? Então, aqui expandiu, a gente vai entrar na expansão quando rompe aqui? Não. A gente espera ele voltar. Ele voltou aqui e até tem algumas outras técnicas que a gente vai estar falando logo a mais, acho que eu já até estendi muito aqui, mas vamos lá, que vai melhorar ainda essa retração aqui pra gente. Se a gente entrar aqui, a gente muito dificilmente vai ter um risco-retorno grande, a não ser que a gente esteja já formulando o trade em um tempo gráfico maior, e aqui a gente só está buscando um motivo no tempo gráfico menor para pular. Aí nessas ocasiões você poderia entrar nessa mínima rompida aqui. Caso contrário, espera a retração. Assim, se é o ponto certo, 90, 80, não sei o dado certo, mas que ele volta muito dentro dessa curva de alta aqui, você só precisa encontrar a ineficiência que casa com essa curva de alta para você colocar sua entrada. Alvo vai ser ou numa expansão do pullback, né, dessa retração, isso se a gente acreditar que tem possibilidade do preço estar indo buscar preços mais altos, mas se a gente acha que o mercado virou mesmo, né, ou vai virar por um tempo, a gente pode mirar a mínima ou até um fractal maior, e aí são outros 500, tá? Mas basicamente o gatilho básico é isso daí. Vou ver aqui que tem umas dúvidas e a gente já continua. Quem usou a força para criar essa queda forte também pode recomprar com a mesma força? Cara, depende. A ideia toda da ineficiência, pode sim, ele pode aqui. Quando ele chega e ele realiza a venda dele aqui, se ele nesse fundo aqui, né, nesses fundos todos que são tomados aqui, todos esses fundos aqui, todo mundo tinha comprado desse ponto até aqui que não realizou, pode estar com seus stops abaixo desses fundos, certo? Ou até antes, né? Quem comprou antes e não realizou, pode estar com os seus stops aqui, né? As pessoas que compraram antes podem ter puxado seus stops para cá, e quem entrou aqui pode muito bem ter seus stops aqui. Então, se aqui a posição dele, né, e principalmente imagina o institucional que vendeu lá no topo, né? Se ele encontra liquidez suficiente para desfazer da posição dele aqui, então sim, ele pode já estar pensando em compra aqui. E aí, assim, não é a prova de falhas. Mas vão ter outras coisas que a gente vai construir, uma delas é o SMT, né, e entre outras diversas coisas que a gente pode construir em cima disso, que vai nos dar uma maior probabilidade de que o quê? De quem está se posicionando aqui está visando uma pernada maior mesmo para... Né, e principalmente se você estiver buscando esse gatilho nos tempos gráficos menores e você está formulando ele com, né, uma divergência entre dias, uma estrutura do 1 hora, do 4 horas, né, então sim, aí você pode achar que aqui é só uma parcial desse institucional. E tem também uma disputa entre institucionais também, né? Não é todos os institucionais que vão estar fazendo as mesmas coisas, tá? Isso já no plano da suposição, porque a gente não tem como saber. O próprio ICT fala que é um algoritmo que entrega tudo, né? E assim, eu não sei até onde isso é marketing e onde não, mas basicamente é isso. Então o comprador aqui, tipo, o vendedor pode ter feito só a parcial e o comprador ganhar dele e ele ser estopado lá, sem problema. Isso acontece também. Mas sim, pode recomprar com a mesma força. Eu poderia fazer essas marcações com a FIBO? Cara, você pode usar só a FIBO durante a expansão, né? Quando você identificar que está mudando a entrega de preços, você colocar a FIBO nessa expansão. Mas é meio que o que eu estou falando, né? Se você pegar só esse padrão por si só, eu da primeira vez que eu aprendi ele, eu fiz backtest e o backtest saiu positivo. Mas eu não acredito que seja
ao menos não facilmente replicável para você ser lucrativo utilizando única e exclusivamente o gatilho. Então sim, você pode bater aqui sua FIBO na expansão e pegar um bom risco de retorno. E eu acredito que você pode até ter um edge um pouco positivo, mas quando entra psicologia e emoções e erro do trader, a gente precisa de uma vantagem um pouco maior do que somente a estrutura de liquidez institucional, né? Que é isso daqui. Então, para início, sim, cara. Para início, pode usar. Pode usar só a FIBO para você ir acostumando, principalmente se você gosta de FIBO. Mas com as coisas que vai construindo, você vai conseguir melhorar muito mais esse setup. O tempo gráfico, olhamos em qual, Renato? Aí depende de cada um, Luciano. Você, idealmente, você quer pensar no intraday em trabalhar com ao menos um tempo gráfico maior, né, de 4 horas para cima, né, ou até o de 1 hora para cima, mas eu basicamente uso para intraday o de 1 e o de 4 horas. E usar aí o 5 ou 15 como a identificação do gatilho, podendo até ir para um 1, né, e isso aqui a gente vai desenvolver melhor. Mas, tipo, aqui a gente está nos 5 minutos. Quando ele volta aqui, a gente poderia ir no 1 e tentar enxergar algo parecido com aquilo, por exemplo. Veja que aqui a gente tem aquele padrão, certo? Que a gente vai ter aqui no 1 minuto especificamente, a gente não tem aqui ainda, né? A gente teria aqui. Mas num tempo gráfico menor, com o tempo, eu juro que vocês vão ver que isso daqui é a mesma coisa. Mas não vou forçar muito a visão de quem não está acostumado, mas aqui basicamente aconteceu a mesma coisa. Tá? Isso no 1 minuto, depois de ele rebalancear uma entrega baixista. Né? Lembra que tem as duas condições. Né? Então aqui, ó, esse exemplo aqui que eu dei aqui, né, isso aqui, nada mais é, sem querer, tá? Ó, pra você ver. Nada mais é do que isso aqui. Ele rebalanceou uma entrega baixista. E aí você descer para o 1, né? Depois, para refinar um pouco mais, se você quiser. E, assim, depois a gente fala sobre as especificidades de quanto menor o tempo gráfico e maior o tempo gráfico. Né? Quanto menor o tempo gráfico, basicamente você tem mais informação. Só que também é mais fácil de você se confundir com a leitura, né? Então, por exemplo, aqui quando ele dá esse gatilho aqui, que seria no 30 segundos ou algo assim, o alvo, né, desse pullback aqui seria ou alguma liquidez interna aqui que a gente não consegue nem ver aqui no 1 minuto, ou nessa mínima. E aí, às vezes, ele vai dar o alvo no 1 minuto, e aí você vai, e a estopada, e você bota a culpa no gatilho, quando na verdade é só que você não soube ler a liquidez específica daquele tempo gráfico. Né? E aí o ideal é você ir casando os tempos gráficos para ambos, né? Primeiro você começa com um, depois você usa 2 tempos gráficos, depois você vai utilizando umas outras confluências que você pegar a exata curva do mercado é uma arte que, né, tem evolução infinita, assim. Eu não cheguei ainda no meu ápice nem perto disso, eu acredito. Mas, assim, basicamente é isso. Volume Profile é útil no ICT? Cara, pode ser bastante útil se você pensar que, por exemplo, esse é o Volume Profile. Uma ineficiência, ela é exatamente... Né, o que é uma ineficiência? É uma área, e a gente vai falar sobre isso na próxima aula especificamente. Uma ineficiência é uma região onde ela teve entrega somente para um dos lados, certo? Aqui, quem conhece, aqui é o Fair Value Gap, tá? A gente teve aqui veja aqui que esse aqui é o Volume Profile. O verdinho indica compras em cada nível de preço e o vermelho indica vendas. Nessa região específica aqui, né, durante essa formação dessas 3 velas, nessa região teve uma ineficiência, que é o quê? Houveram muitos compradores, assim, todo o movimento, se você for contar quanto de venda e quanto de compra tem aqui em cima, por exemplo, você vai ver que a venda tá maior do que a compra. Isso é normal, é isso que empurra o preço para baixo. Quando a gente tem uma região onde só venda foi ofertada, aqui a gente teve uma entrega institucional ineficiente. Algum institucional é tão grande que ele ligou o robozinho dele aqui, né? Ele ligou não, né? Já tá ligado, mas ele funciona automaticamente. Seja por qual motivo que ele ativou aqui, ele foi e jogou as ordens dele a mercado, agredindo o book. E aí ele limpou todo o book aqui. E com isso ocorreu toda essa movimentação aqui. Até o preço voltar lá, ó, se eu puxar aqui o Market Profile, essa região continua ineficiente até voltar. Quando o preço retorna aqui, ele vai acontecer o que a gente chama de reequilíbrio. Esse range vai Eita, peguei errado, peraí. Vai acontecer de reequilibrar o preço. Ou não, né? Às vezes ele passa direto e isso aqui vira um balance price range. Né? Se a intenção aqui, né, os compradores ganharem dele, quando ele negocia acima dessa ineficiência aqui, esse range todo baixista aqui seria um range balanceado. Né? E a gente visualiza isso facilmente por um fair value gap de baixa seguido de um de alta no mesmo nível. Seria a mesma coisa.
Só que aí indicaria ainda que a ineficiência na onde estava baixa. Isso a gente vai aprofundar mais, tá? Aqui já tá virando muito profundo. Mas sim, então, puta, eu não sei responder uma pergunta rápida, né? Mas sim, cara, o volume profile é crucial para você entender qual que é o sentido das coisas, né? O que o ICT faz é trazer para uma linguagem mais visual as coisas. Ele fala que ele faz isso porque você não precisa ficar olhando, batendo volume profile em cada range, né? Você vai entender isso através da movimentação dos candles. Então, beleza, matamos aqui as dúvidas, agora vamos, assim, todo mundo entendeu aqui qual que é a ideia do gatilho, eu espero. E se não tiver, tudo bem, tá, pessoal? Depois vocês podem me perguntar, eu vou ficar aí depois quando a gente finalizar. Mas vamos dar sequência aqui, então. Eu acho que ficou claro que a gente vai estar buscando, né, como ponto de possível virada, e depois para confirmar essa virada seria isso daqui. Quando você estuda o ICT, ele vai ensinar, primeiro, né, antes da 2022, ele vai ensinar 3 gatilhos que existem no mercado. Todas as viradas, é isso que eu acredito, tá? Eu posso estar enganado, posso. Mas eu sempre trato como se fosse assim. Todas as viradas vai ter esse gatilho fundamental 2022. E na mentoria de 2017, 2016, 2017 da ICT, ele destrincha em 3, né? Antes dele dar esse mais simplificado, que é basicamente é isso que eu expliquei para vocês aqui, faltando, né, detalhar, a gente vai falar melhor sobre cada uma dessas coisas. Mas basicamente a 2022 é o gatilho, é o que dei esse nome fundamental, porque ele realmente é isso. Ele é um gatilho que vai sempre estar em todos os movimentos de preço. E assim, eu já utilizei diversas ramificações do que o ICT ensina. Eita, meu alarme tocando, peraí. Passou. Eu já estudei várias ramificações do ICT e sempre, na hora de entrar, para mim, não tem coisa melhor do que esse conceito, né? Esse aqui, cruzão. E aí, eu fiz da 2016 depois da 22 e eu entendi que essa 2022, ela se encaixa nesses 3 modelos que eu vou falar agora. Então, basicamente, existem 3 tipos de gatilho. Um é o Fair Value Play, que é basicamente esse que eu mostrei para vocês agora, mas o que eu mostrei para vocês até agora, ele é basicamente, ele vai ter aquele, né, aqui a gente tem o range baixista, e aí aqui ele vai ter a quebra de estrutura, né, a mudança na entrega de preços. Aqui ele vai retornar, e aqui seria já a entrada com stop lá no fundo. Esse Fair Value Play, ele vai tratar, se você pensar, deixa eu trazer aqui para o gráfico. Deixa eu copiar aqui e pôr no gráfico. Esse Fair Value Play, se você pensar que pô, é foda, né? Mostrar um exemplo baixista com modelo altista, mas vamos forçar um pouco a visualização aqui. Ó, aqui, na verdade, eu achei que não tinha acontecido, mas aqui foi exatamente isso, né? Se você vê que aqui tem uma máxima, né? Essa máxima seria essa mínima aqui. E aí o preço vai e retorna aqui, para dentro desse Fair Value Gap aqui. Então seria basicamente, é isso que ele está falando. Só que, na verdade, isso aqui é o quê? Quando a gente pega esse exemplo aqui, essa máxima aqui, se a gente descer num tempo gráfico menor, deixa eu mudar de cor dela para a gente achar fácil, e aumentar o tamanho também. Ela vai estar aqui. Então a gente tem a ineficiência aqui, a gente vai ter uma máxima, certo? E essa máxima aqui, a gente vai estar buscando ela acima, a gente vai estar buscando acima dela uma ineficiência, né? Uma ineficiência formada por aquele gatilho com a quebra de estrutura, como a gente já viu aqui. Tá? Então, basicamente, o Fair Value Play, ele é isso daqui, né? Ele vai ter uma expansão, ele vai formar um fundo acima dessa expansão, e esse fundo, quando não tiver, porque tem muitas vezes que o Fair Value Gap, a gente, ó, tipo aqui, certo? Aqui é um Fair Value Gap, certo? É uma ineficiência, né? Desculpa, não é um Fair Value Gap. Na verdade, aqui, ó. Né? Porque isso daqui já é um Liquidity Void, né? Que a gente vai tratar mais sobre isso lá pra frente. Mas um Liquidity Void, ele sempre vai ter um fundo aqui, num tempo gráfico menor. Aqui a gente tem os fundos. Então a gente tem aqui, né, um rebalanceamento desse range aqui, e o preço expande, quebrando estruturas, né? Deixando toda essa ineficiência, que é um Liquidity Void aqui no caso, né? A gente vai pegar o último range baixista até o próximo range baixista, e a gente vai ver que aqui tem os fundos. Então, apesar de nesse exemplo, no diagrama que ele dá inicialmente pra gente, tá mostrando aqui um fundo, né? Então,
parece que a gente tem que sempre esperar esse fundo, é mais fácil a gente ver quando ele acontece no nosso próprio gráfico, mas sempre que é um Fair Value Gap, ele vai ter esse fundo também, tá? Mas idealmente, a gente quer ver esse fundo e, nossa, futuramente, quem aí veio da Quarterly sabe que uma divergência entre esses dois fundos aqui é o bichão. Mas basicamente é isso, tá? Esse é o Fair Value Play. O próximo é o Turtle Soup, é o outro gatilho. E o Turtle Soup nada mais é do que essa mesma situação. Só que visto em um fractal diferente. Vamos chegar ali no exemplo que a gente estava. Que acho que ali vai dar para demonstrar certinho. O Turtle Soup é que aqui a gente está trabalhando um tempo gráfico muito baixo. Mas imagine que a gente, vamos supor que a gente está numa hora, tá? Só para não, assim, tudo que tiver em dúvida depois a gente pode ver junto. Mas pela celeridade da exemplificação, confia em mim, tá? Então, aqui a gente tem essa máxima. O Turtle Soup, ele vai ser nada mais, né? O que é um Turtle Soup? O Turtle Soup, ele é um ataque a uma máxima, só que não é qualquer máxima que a gente vai usar. É que nesse ataque à máxima, aqui em cima, a gente vai precisar que aquelas condições sejam atendidas, né? Aquelas duas lá do começo. Que ou o range seja balanceado, ou seja uma máxima de tempo gráfico maior e esteja revertendo o preço. Mas, idealmente, até essa máxima de gráfico maior vai ter também aqui algum movimento de baixa importante, ou de alta como um bloco, né? Então, imagine que aqui tem um order block, alguma coisa assim. Então, tomando essa máxima aqui, indo para algum range balanceado, ou alguma outra máxima, né? E daí vem o ataque a topos e fundos duplos, né? Que a gente tanto visa. De novo, vamos aprofundar nisso, fiquem tranquilos. Mas basicamente, o Turtle Soup vai estar sempre também no mesmo gatilho 2022. Então aqui vocês notem que a gente teve o Fair Value Play, né, que é uma máxima abaixo de uma ineficiência, onde o preço negocia lá. A gente tem também, se a gente pensar só aqui, a gente tem um Turtle Soup. Ó, se a gente descer por um minuto, acho que vai ficar mais claro. Aqui a gente tem um Turtle Soup. O que a gente quer acima do Turtle Soup? Que ele encontre algum bloco, né, alguma ineficiência, ele rebalanceia alguma ineficiência, alguma coisa assim. Tá? Assim que você vai estar buscando bons Turtle Soups, né? Ele vai, além de ter uma máxima, vai ter, é o que a gente chama de liquidez externa e interna, a gente casando os dois. Também vamos falar muito mais sobre isso. Então a gente tem o Fair Value Play, e aí o último, que é o Breaker, ele também nada mais é do que... Cadê aquele? Ah, aqui tá nos 5 minutos. O que é o Breaker? O Breaker, ele vai... A perna que vai atacar a liquidez ou rebalancear, né, a perna altista, ele vai formar uma mínima antes, né? E idealmente essa mínima, né, aqui num tempo gráfico muito menor, eu vou forçar um pouco a barra para vocês entenderem e não precisar de outro exemplo, tá? Mas quem tiver dúvida depois traz de novo. Mas aqui dá pra gente imaginar que num tempo gráfico menor aqui, talvez no 1 fique claro, mas eu não vou arriscar agora. Então o breaker, ele basicamente é isso, ele vai ter uma falha, um turtle soup aqui, né, uma falha de rompimento de baixa, vai atacar a liquidez ou rebalancear, e então vai romper para baixo e retornar na verdade é na mínima que jogou até a máxima, né? Mas essa mínima vai ter relação com esse movimentinho de baixa que veio tomar essa mínima aqui. E aí vai retornar o preço aqui e dar sequência. Esse é para quem perdeu o Turtle Soup, né? Não conseguiu entrar no Turtle Soup e quer entrar no mesmo movimento. Mas nossa, eu espero que vocês tenham conseguido entender que tá os três aqui, dentro desse modelo que eu expliquei antes do 2022, contém os três gatilhos. O Turtle Soup, né? Aí vamos por um minuto aqui, rapidão. Então, a gente tem um Turtle Soup tanto aqui quanto no retorno aqui, né? Então a gente tem um Turtle Soup aqui. E aí, esse é o mais arriscado, é o mais difícil, mas também é o que você tem um melhor risco-retorno. Quando ele rompe aquela mínima dando o nosso Market Structure Shift, né, a mudança na entrega, quando ele retorna aqui, a gente pode entrar nele como breaker, certo? Isso pelo 1 minuto. E o Fair Value Play também está aqui, né? Ele tem essas máximas aqui, ele vem e retorna dentro delas, né? Vê se não é o mesmo exemplo aqui. Tem a mínima aqui, retorna para dentro delas, e aí aqui que a gente vai mirar ou liquidez interna, se a gente achar que o preço é mais baixo, ou liquidez externa. Aqui pode ter passado muito por cima da sua cabeça, mas aqui tem tudo o que eu quero dizer
como modelo 2022. Muito verdade isso, Roberto. Quando você compreender isso aqui, você vai entender que toda santa virada você vai encontrar isso aqui, cara. Por mais que não esteja visível, e trabalhando no tempo gráfico baixo fica difícil de demonstrar exatamente, mas sempre vai ter isso aqui. Por simples lógica física, de ondas, né? Sei lá, de qualquer lógica. Isso é uma lógica. O preço está subindo, e se ele sobe em ondas, como é que ele vai começar a cair? Em ondas. Isso aqui não, assim, não tem mistério nisso aqui. É que a gente complica a nossa visualização e a utilização de um monte de nomes também complica, mas não tem, assim, mistério. Basicamente, a gente vai estar buscando o quê? Uma região de reeficiência, né? Onde está rebalanceando os preços. Por quê? Porque o institucional precisa se posicionar. O institucional precisa de eficiência nas posições dele também. Então, ele vai estar buscando essas regiões para poder se posicionar. E a gente vai tratar um milhão de coisas mais para frente. Mas, basicamente, é isso. 2022 é isso. Eu, assim, na minha cabeça, eu já mexo com esse gatilho, vai fazer 3 anos. Na minha cabeça, é tudo muito claro já, muito fácil. Mas eu imagino que, principalmente para quem está começando né, nesses conceitos, que, porra, pode, né, pode não estar fazendo sentido nenhum. Mas eu duvido, né? Eu acho que fez sentido o que eu falei aqui. Mas se não fizer, usa o card lá, o fórum, me procura, fiquem à vontade. Eu quero mesmo que vocês entendam. Eu acredito muito nisso que eu tô falando. Eu não quero enganar ninguém aqui. Se algo não parece de verdade, vocês chegam em mim e vamos trocar ideia. Tá? Eu não tenho pretensão de ser melhor que ninguém aqui. Eu não tenho pretensão de achar que eu sou o melhor da comunidade. Pelo contrário, eu quero reunir pessoas que são melhores que eu para eu poder aprender também. Mas contem comigo para esclarecer isso daqui, porque isso daqui eu pego muita entrada muito boa. Eu erro muito o contexto na hora de entrar, mas sempre que eu tô certo ali no ponto de virada, esse sisteminha aqui, de você esperar a expansão, esperar a retração, casar a ineficiência com o bloco de mitigação, e também vamos construir mais nisso, mas você tendo o contexto de onde você espera que o preço vai virar, você aplicar esse gatilho, eu vi poucas coisas melhores. Na verdade, eu não conheço nenhuma melhor, senão eu estaria usando. Né? Tem uma variação dele que é o Inverse Fair Value Gap. Às vezes, você fica de trás para ele porque você não identifica a mudança do estado de entrega somente por mínimas. Você, às vezes, vai enxergar a mudança no estado de entrega por gaps da perna de alta, né, ou por ineficiências formadas na perna de alta. Essas ineficiências, elas só são uma coisa, elas são regiões, lembra que eu botei aqui o market profile? São regiões onde compradores entraram ineficientemente. O que quer dizer? Que nessa região houve interesse. Quer dizer que quando o preço voltar lá vai ter interesse comprador? Não. Só que os vendedores, que também têm grandes posições, eles vão buscar essas regiões que eles sabem que tem compradores para eles poderem descarregar suas ordens, entende? Para eles poderem realizar suas parciais. Ele não vai buscar o Renato, o Zé Roberto, a Raíza, a Lu, o Matheus para buscar só os nossos stops. Eles vão buscar onde outras instituições, ele sabe que tem outras instituições se posicionando. As ordens deles são muito grandes. Então tem uma variância de mudança na entrega de preço que é basicamente a mesma coisa. A gente vai identificar a mudança depois de houver um rebalanceamento, tá? E aí, nesse caso, a gente pode imaginar que uma mínima foi tomada. Tá? Então, quando o preço retornar para dentro dessa ineficiência, aqui é um mau exemplo porque a pernada foi lá em cima, né? E, claro, vai acontecer. Ainda mais violinada assim, você vai tomar, acontece. Mas você tendo a consciência que quando você vê que essa região aqui é uma região de ineficiência e ela foi, a partir do momento que fecha abaixo dela, a gente sabe que o quê? Os interessados aqui já estão negativos aqui, né? Então, os compradores interessados nessa perna de alta, quando está abaixo aqui desse quadrado cinza aqui, eles estão negativos, né? Qualquer um que comprou aqui. Então, quem comprou de maneira ineficiente aqui está negativo, no que o preço voltar aqui, ele vai até ajudar, né? Porque ele está vendo que os vendedores estão ganhando. Né? Quando o preço voltou aqui, ele pode ter comprado mais, aí acabou a mão dele, o preço continuou sendo empurrado para baixo. Ele falou, opa, estou debaixo d'água. Quando retorna aqui, ele vai realizar parciais, enfim, outras coisas. E aí você vê o preço respeitando 50%, e os 50% de todos esses pontos de interesse que a gente vai discutir sempre é muito importante, pela simples questão de caro ou barato, né? Nesse range aqui, quem comprou ou vendeu aqui, assim, é muito basicão mesmo, caro e barato. Quem comprou acima dos 50%, comprou caro. Quem vendeu abaixo do 50%, vendeu barato.
Então, os 50% é muito uma região de quem vai estar comprando e de quem vai estar vendendo. Em cima a gente vai ter vendedores, embaixo a gente vai ter compradores. Então, quando o preço respeita os 50% e fica abaixo dele, isso indica pra gente que nesse pequeno range aqui, ao menos, a gente tem mais vendedores interessados. Enfim, tô devagando aqui, tentando adicionar mais entendimento, mas eu acho que vai acabar complexando uma coisa que é para ser simples, tá? Então, principal, tá? Rapidinho, pra gente passar pro próximo tópico e depois a gente pode trocar uma ideia, quem quiser aí. Primeira coisa, rebalanceamento ou tomada de topos. Qualquer topo? Não. Se você está trabalhando no 1 minuto, você vai querer ver alguma coisa de 15 minutos para cima, no mínimo. Se você está trabalhando com 5, você vai querer 1 hora para cima, no mínimo. Tá? Então, trabalha com os tempos gráficos maiores e utiliza esse gatilho de modo a você refinar a mudança no estado de entrega. Quem usa SMT já e tal, utiliza os seus SMTs. Aqui foi um de 90 minutos. Enfim, aqui acho que foi um de 90 minutos. Foi? Das 9, 8h56 às 9h25. Utiliza esse modelo para, se você tivesse num minuto aqui, você ia ter tomado um baita no stop. Né? Tem essa questão. Né? 1 minuto, ele te dá sinais antecipados, mas né, você está muito mais sujeito a uma injeção de volatilidade ao acaso mesmo, que às vezes não tem nem razão, às vezes é só que tinha uns bancos comprando aqui que achando que o preço ia explodir para cima e os algoritmos deles são muito malucos, né? Mas aí a partir do momento que tomou a máxima aqui reagiu muito forte, pronto, se você quiser entrar aqui nessa baixa aqui, porque tomou essa mínima aqui, né? Aqui não tem também o gatilho 2022? Tem. Certo? Aí a gente teria que entrar num 30 segundos, ver o que aconteceu aqui, se ele voltou aqui no 50% na formação dessa barra, ver eu tomar essa mínima, ou às vezes é só o tempo gráfico é tão pequeno que não cabe ordem aqui para formar esse padrão, né? Então, idealmente, tá? Vamos trabalhar com 2 minutos para cima, de preferência os 5 minutos, tá? Para buscar o gatilho. Mas você tá aqui no 90 minutos, você tem aqui, né, olhando você tem um SMT de 90 minutos, você tá olhando para 5 minutos, busca esse gatilho, cara. Busca esse gatilho, você tem aqui os 90 minutos. Quando na primeira aqui você pode ter falhado, mas aí você identifica que aqui, quando ele fecha aqui embaixo dessa, talvez você tenha ficado para trás, tá? Mas quando você vê que fechou embaixo desse fundo aqui, principalmente aqui, aí você pode pensar em algum retorno aqui, né? E seguindo a expansão pelos 50% dela, enfim. A gente fala mais sobre isso. Eu sinto que eu não respondi a pergunta da pessoa que me trouxe a ideia da aula. Ele sabe quem é e depois a gente pode conversar sobre isso. Mas é porque eu tenho que começar pelo começo, mano. Mas a gente aprofunda nisso daí essa semana que a gente vai conversando. Pessoal que tá aqui, gente, a gente tá quase todos os dias ali operando. Hoje eu não consegui acordar na hora da abertura, mas tô quase todos os dias lá. Tem um pessoal aí que tá se juntando pra gente ver o que tá vendo. Eu sei que atrapalha muito operar junto, mas tá todo mundo convidado, tá? A gente, todo dia, na abertura do mercado, a gente tá se reunindo ali na sala, aqui nessa sala aqui, né? Verdade. Então, venham aí, que eu posso falar dessas coisas com o mercado rolando também. Tá? Então, basicamente, gatilho que eu tenho pra dizer é isso, tá? O próximo tópico seria, né, a gente teve uma conversa aí outro dia sobre gerenciamento e não é de hoje que eu converso com as pessoas online, né? Eu não sei seu nome, brother. Deixa eu ver se tá. Pra mim tá aparecendo E3 pontinhos, mas você que é novo, seja bem-vindo. Não, eu já usei muito média e osciladores. Elas podem ser úteis, mas com a interpretação correta, como sinal e como setup, eu recomendo esquecer, tá? Mas elas podem te auxiliar principalmente para quem é iniciante, né? Saber se você está muito longe da média de 200 ou da VWAP, por exemplo, você sabe que você está longe da onde o volume do dia entrou, por exemplo. Então, sim, pode ser útil, mas com o tempo passa a ser desnecessário. Deusvaldo, também sou novo, já participei do canal, mas não tinha tempo. Sem interação nesse grupo, eu quero participar, ser mais ativo e aprender de fato o ICT. Nesse caso, cara, mesmo que não dê pra você estar aqui nos horários, utilizem o chat, utilizem os fóruns. Eu sempre tô olhando o Discord, né? Eu não tô só nessa comunidade. E eu tô sempre respondendo. Eu também acho que é super construtivo a gente ter uma comunidade pra gente trocar ideia, pra gente evoluir, porque de repente o que eu evoluí um pouquinho aqui, você evoluiu um pouco ali, o Marcos evolui um pouco mais por lá,
E aí depois a gente troca uma ideia, a gente junta essas evolução tudo, eu acho que é muito proveitoso. E, e é isso. Participem do jeito que der, eu acho que é construtivo. Cara, eu sou muito reticente, só que eu sou boca aberta também. Então eu acabo compartilhando, sim, minhas entradas, meus stops. Não gosto disso. Eu até acho que eu sou um pouco amaldiçoado com compartilhar. Mas quem tá na sala aí todo dia vê, ó, tá, vou entrar aqui, eu acabo falando. Ou então alguém pergunta, fala, tu comprou aí? Comprou aí? Fala, comprei. Eu não. Se me pegar na mentira, você me conta, porque não é meu papel aqui. Mas eu não gosto muito não, mano. Eu não acho que é proveitoso pra você ficar seguindo também. E não é algo que eu fico confortável. Primeiro que eu erro mais do que eu acerto. Então, a não ser que você pegue todas as minhas operações, se você seguir, eu tenho certeza que. Eu tenho certeza não, mas a estatística é de que você vai se dar mal. Mas, assim, a gente troca ideia. Tô pensando em comprar aqui. Pô, ó, se fizer isso, acho que eu vou. Isso assim a gente faz. E a gente tava. É... Parabéns. Manda o certificado aí e vai na calminha, mano. Pega mais experiência. E bora pra cima. O relatório de performance, cara, se quiser fica à vontade. Mas é meio pessoal. Se quiser compartilhar e me fazer perguntar pra galera, perguntar pra mim, fica à vontade. Aqui a casa é nossa. E eu falei pra você compartilhar o certificado ali, que seria legal, assim. É legal ter a galera fundada para o pessoal reconhecer quem já teve a experiência de passar na mesa, quem já recebeu uma grana e tal. Seguindo aqui, depois a gente troca mais ideia. Então a gente tava falando, né, e tipo, tem uma cota já que eu tô online, tem gente que me conhece aí um pouco mais de tempo, tem gente que me conhece há muito tempo, o Machado tá aí. O Machado me conhece desde que eu abri o canal, tem 3 anos. E eu já conversei com muita gente, e eu também vivo isso, né, véio? Tem 3 anos que eu tô na lida e, assim, tô longe de me tornar um trader milionário, que ganha muito, mas eu venho tendo sucesso, eu venho ganhando dinheiro. E essa experiência com as pessoas me mostra muitos problemas em relação a expectativas e a objetivos que a gente deve buscar, né? A gente tem uma noção muito irrealista, principalmente com as mesas, do que a gente deve estar procurando, do que é ser um bom trader, né? Na rede social, assim, cabe nos dedos de uma mão as pessoas que ao longo, né, eu comecei a operar acho que em 2018 ou 2019, eu sempre confundo. E nesse tempo todo, conto nos dedos as pessoas que se mantiveram até hoje confiáveis para mim. Então a gente tem muita expectativa enganosa, porque as pessoas precisam vender o ganha-pão delas, que é ser influencer de day trading, né? Eu tô tentando fazer uma coisa diferente, né? Eu já tentei vender mentorias também, não gostei muito, e não é disso que a gente está falando aqui. Mas o que eu quero dizer é que a referência fica muito estragada por conta disso, porque a gente não consegue separar o joio do trigo. Tem um exemplo que o primeiro cara que eu fui buscar para aprender é o André Machado, né, o ogro de Wall Street. Muitos de vocês devem ter ouvido aí que ele tá com copy trade, que é a maior falcatrua, assim. Tipo, tá roubando a galera na caruda, assim. E era um cara que eu mantive em autoestima por muito tempo. Então eu acho que a melhor coisa que a gente pode fazer é buscar a matemática, porque a matemática ela não tem nenhum propósito de nos enganar, pelo contrário, ela é exata, né? Ela é o que ela é, né? Ela não tem discricionário sobre a matemática. E é isso que eu vou tentar, é isso que embasa o que eu vou tentar transmitir para vocês aqui com um gerenciamento eficaz e proteção de capital que entra na questão comportamental de um trader, né? Então, tem diversas coisas que eu acho que é realmente. Isso aqui até vira clichê a gente falar isso, mas é a coisa mais importante. Você pode ter um sistema que é meia boca, mas ter um baita gerenciamento, e é super clichê hoje em dia eu falar isso, só que a verdade é que os mesmos que te falam isso são as pessoas que não são referências para falar isso. Não sou referência também eu, mas eu vou trazer a matemática aqui para me embasar. E eu acho que por definição, a maneira mais lógica que a gente vai abordar isso. E aí, no dia que eu decidi fazer essa aula aqui, a gente estava conversando sobre a gente buscar o caminho mais fácil, né? O mínimo necessário para a gente ter um sistema positivo. Que os objetivos dessas mesas, eles nos levam a achar que é normal a gente fazer 10% ao mês. A gente fazer 5% ao mês. E é possível, né? Ainda mais com a alavancagem que a mesa, por como elas são estruturadas, elas nos dão, né?
o erro não está na prova você usar uma alavancagem acima da conta, você buscar, porque quando você passa numa mesa, como o E passou aí, você está multiplicando o seu capital por 10, muitas vezes, né? Dependendo da mesa ali que você pegou, se você pega uma conta de 50 mil, hoje em dia você vai pagar em torno aí de 60 a 150 dólares, e você tem um limite de perda de 2 mil, então você vai estar multiplicando por 10, 14 vezes, mais ou menos. Então você passar numa mesa, ela te dá uma alavancagem muito grande. Só que depois que você passa, né, e isso com um investimento muito baixo, né? Então você se permite errar 10, 12 vezes para você meio que recuperar quando você passar. Então, até aí, é compreensível você não pensar nisso que a gente vai falar agora. Só que depois disso, e aí que vem o problema, porque se você trata de uma maneira antes de você passar, né, se você gerencia o seu capital antes de você passar de uma maneira, contando com isso, a não ser que seja muito bem amarrado, tá? Mas geralmente quem não tá pensando nisso não faz de jeito nenhum, não amarra nada, né? Vai no feeling. E o problema é que se você tratar a prova de uma maneira e a sua conta fundada de outra maneira, você vai ter problema de inconsistência no que você vinha, nos resultados que você vinha tendo, para os resultados que você vai ter depois. E aí quando entra combinado com emoção, com né, mexer com dinheiro é algo muito forte para as pessoas, com medo, e trade é tudo sobre isso, é por isso que muita gente, quando tá próximo a passar numa conta, faz merda, quando tá próximo a sacar, faz merda, logo depois de sacar, faz merda. Então, o que eu acho que a gente tem que fazer é pensar no mínimo possível, no mínimo necessário e ter paciência, mesmo na prova, pra gente continuar replicando isso daí na conta real. Eu tenho também uma dificuldade de crescer conta real. Eu também sofro muito disso. Aqui só para ficar claro, né? Pela transparência. Mas eu tô tentando, né? Ser o mais mecânico matematicamente possível com o meu gerenciamento de capital. Então, hoje a gente vai meio que fazer uma introdução sobre esse papo, sobre as coisas que eu acho que são importantes a gente ter em mente. E não na próxima semana, na outra, a gente vai aprofundar muito mais em como construir um gerenciamento eficaz utilizando as matemáticas das probabilidades e tudo mais. Mas por hoje, eu acho que a gente precisa ter uma noção aqui para construir uma base, quem não tem ainda, quem nunca viu essa tabela aqui. A gente tem um modus operandi, todo mundo tem que ter, né? Estou falando a gente aqui, supondo que todo mundo já tenha esse modus operandi, esse modo de negociar, né? Eu gosto de negociar 10% lá por trade, beleza. Eu gosto de buscar 3 para 1, beleza. O que você tem que fazer é entender qual que é a matemática real do risco-retorno, primeiro ponto, né? Então, se você é um cara como eu, que você fica satisfeito com 3 para 1, isso te permite acertar 3 a cada 10 operações e se manter estável. Né? Você vai perder um pouquinho ali com taxas, né? Com as taxas de negociação. E nem estava previsto, mas é bom falar aqui que overtrading, né? Ou seja, você negociar muitas vezes, a gente aprofunda isso mais na outra aula, mas só para tocar brandamente aqui, é muito prejudicial por vários motivos, né? Você não consegue manter um registro do que você está fazendo, você trabalha muito com aleatoriedade, enfim, overtrading é terrível. Então, você tendo acertado 3 a cada 10 pegando 3 para 1, é o que você precisa. Então não faz todo sentido no mundo se você é uma pessoa que busca 3 para 1. Ou que você faz, que você acerta 3 em cada 10, você buscar um 3 para 1, não faz todo sentido. Ou se você é uma pessoa que acerta 25% dos trades, você buscar um 3 para 1 não faz sentido. Do mesmo modo, se você acerta metade dos seus trades, não faz sentido você começar com 1 para 1. Agora, o que acontece quando você, né, você acerta 25% dos seus trades? E, não, vamos aqui no 50%. Você acerta meio a meio, né? Metade você acerta, metade você erra. O que acontece quando você, ao invés de buscar 1 para 1, você começa a buscar 2 para 1? Isso já desequilibra a matemática pra caramba, né? Vai em seu favor. Só que aí o seu índice de acerto tende a cair. E o que você precisa fazer é analisar esses seus números, tanto de risco-retorno quanto de índice de acerto, e buscar o próximo melhor a ele, né? Então, se você tem 25% de acerto, você vai trabalhar e você, de repente, está tentando pegar 2 para 1. Você vai trabalhar para aumentar para 3 para 1. Ou para melhorar a sua taxa de acerto. O que você pode fazer? O que você não pode é querer buscar trades de 10 para 1. Eu devia ter colocado aqui na tabela.
de 15 para 1 e achar que isso é algo que você vai conseguir fazer todos os dias. Vão ter momentos, né, e existem maneiras de você pegar trades mais do que 5 para 1, só que matematicamente, principalmente para quem não tem nenhum resultado positivo ainda, nunca sacou um dinheiro, não tem lucratividade, você está dificultando sua vida. Então, o ideal para quem está começando é você ir para os mais, né, mais simples. Risco-retorno negativo, esquece. É melhor você construir de 1 para 1, por mais que você tenha um baixíssimo índice de acerto, do que você ir para retorno risco negativo, né? Que é você visar 1 de lucro para 3 de risco. Isso aqui é péssimo. A gente pode falar mais sobre isso mais para frente. Mas para quem está começando, é muito irreal, gente, você querer pegar 10 para 1 no seu trade. Você não vai conseguir fazer isso consistentemente. Então, o que eu quero sugerir é que você comece de baixo, você comece do mais fácil. Você comece com 1 para 1, com 2 para 1, né? E começa primeiro pegar um desses aqui, de 1, 2 ou 3, né? 3 para 1 é ótimo se você quiser começar também, mas você vai ter um pouco mais de dificuldade. Aí depende muito de como você lida com perdas, né? De você saber alocar a quantidade de capital que você perder aí 7 vezes, isso não vai comer 50% da sua conta, né? Porque você precisa acertar 3 em 10. Só que e se você erra 7 antes de acertar as 3, né? Que é pouco provável, a gente vai entrar nos detalhes da matemática disso, mas acontece. E se acontecer isso? Pô, você perdeu 50% da sua conta, você já tá, pô, agora tem que fazer 100% para voltar, né? Então, começa balizando a sua matemática pelo mais simples e vai construindo em cima disso. Eu sugiro que você comece pelo índice de acerto, que é um número que toda plataforma dá pra gente. É muito fácil a gente conseguir descobrir qual que é a nossa média em um determinado número de acertos. Você pode usar isso na sua simulada, você pode usar isso na sua teste ou na sua conta real. E você vai ter uma noção de quanto mais ou menos, né, a não ser que você tenha uma plataforma aí que você opera há anos, né, ou um diário, que é outra coisa que vocês vão ver sempre eu recomendando, né, você fazer anotações daquilo para você ter um material de referência para você evoluir em cima dele. Então você vai conseguir ter aproximadamente qual que é o seu índice de acerto e trabalha com risco de retorno compatível. E segue nisso, uma semana que seja, alguns dias. Tem uma sequência assim, eu estou conseguindo pegar metade 1 para 1. Você ficar no break-even é ótimo. Quando você está no break-even, você consegue você consegue tempo, que é o super importante. Você vai ter tempo para você trabalhar em cima da sua alocação de capital, de quanto você deve estar arriscando. E usa esses números aqui para você pensar como você construir isso. Se você está utilizando um sistema de 20%, você tem que saber que você vai possivelmente perder 8 vezes, às vezes mais do que 8 vezes antes de acertar 2. Então você tem que arriscar, menos de 5%, pra você ter mais de 20 chances, né? Pra você ter o dobro de chances, entende? Então tem muita gente que nada disso aqui, nem pensa nisso aqui. E isso daqui, isso aqui é fundamental, mano. Isso aqui é o crucial. Tá ligado? Tipo, não faz sentido você jogar na sorte, né? A gente não é gambling, né? A gente não tá jogando. A gente está utilizando um sistema matematicamente viável. Então vamos pensar na matemática desse sistema, né? A gente, eu vou usar, sabe? Tipo, o cara só pensa ali no quanto ele vai arriscar por operação e mais nada, e nem faz ideia do que isso representa. Aí o cara tá arriscando, tipo, eu faço 3 para 1, eu arrisco 150, né? Que é 1/10 da conta. O cara faz isso, só que aí ele começa, o trade anda muito forte na direção dele, anda 4, 5 vezes o retorno dele, e o cara não faz nenhuma parcial, o cara quer, esse vai dar 10 para 1. Aí o preço volta, das duas de 10 aqui, que era para você ter acertado, né? Você já queimou uma, ou seja, você já tá ferrado, né, mano? Você já se deu mal aqui. Se você não aproveitar a chance positiva, e para isso você tem que ser apertado com a sua matemática, você vai entregar muita coisa. E aí no dia lá, né, acho que foi sexta-feira ou quinta-feira que a gente tava falando, aconteceu, né, na aula ali, de a gente tá falando sobre parciais, né, que é mais ou menos isso. Essa imagem aqui tá bem pequena, deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui. Esse aqui é um trade de 6 para 1, né, tipo, beleza, deu seu gatilho lá, ó, vocês percebem que aqui eu fiz esse trade, tá colado lá nos trades. E é o mesmo gatilho que eu acabei de explicar para vocês há momentos atrás, né? Ele vem aqui, toma liquidez, tem um deslocamento aqui com ineficiência, fechando abaixo dessa mínima e dessa mínima. Quando entrou na ineficiência, eu entrei. Esse trade aqui, se você acha que ele é baixista,
você podia estar mirando lá no fundo da pernada de alta, né? Claro, você podia estar pensando nesse. Fazia sentido aqui? Fazia sentido aqui, tá? Quando o preço está aqui, eu sou um cara que visa 3 para 1. Quando o preço está aqui no meu 3 para 1, que é aqui mais ou menos, o que eu estou buscando aqui? Eu estou buscando um trade de 6 para 1 aqui? Nunca. Na verdade, aqui, tudo que me separa desse PNL em aberto, dessa operação aqui, tudo que me separa de botar isso no bolso é um clique. Então esse dinheiro é muito erroneamente interpretado como um dinheiro que não é seu. Só que ele é seu. É só você clicar e ele é seu. E por que, diabos, você vai arriscar, que é a verdade, né, o risco real, quando a sua operação está aqui, você está arriscando, na verdade, que ele volte tudo. Então você está arriscando tudo isso aqui, que você está lucrando, né, o seu stop, mais o que você está ganhando, para ganhar metade disso. Por que não fazer uma parcial aqui? E aí a gente volta aqui, ó. Se a gente tem uma matemática, é que eu pulei 1 para 6, do 1 para 3 para 1 para 9, porque aqui é tudo 8 em 10, né? Do 1.4, 1.5, 1.6 até o 1.9, é tudo você precisa acertar 8 em 10. Então, quando o seu preço está aqui, para fazer sentido matematicamente, você segurar esse restante aqui sem fazer sequer uma parcialzinha, é de que esse preço vá direto 8 a cada 10 vezes. Não, aqui é até mais, né? Não é? Quanto que é? Deixa eu ver. É meio para 1. Na verdade é 7 em cada 10. Né? 1 para 2 é meio para 1. Então aqui, que é 0,56 de risco retorno. Mais ou menos meio para 1. Então você tem que, 7 em cada 10 vezes, você tem que esse preço tem que ir direto aqui. E aí o que acontece? Você não faz a parcial e o preço volta e tudo. Quantas vezes, né, mano? Quantas vezes todo mundo não já aconteceu isso aqui? O Machado tá falando aí. Cara, teve um dia que 3, 4 vezes no dia. Tá ligado? Ganância, porra, mata o bom trader, tá ligado? Você pega boas operações. Só que você tá gananciando. E aí, tipo, o que acontece aqui? Isso tava falando na hora lá que tava acontecendo, né? E aí o preço voltou. E quando ele fechou aqui em cima, ele tá dando um gatilho contrário lá, né? Do que a gente tava pensando, né? Aqui, não sei se dá pra ver aqui, mas aqui tinha um rebalanceamento rolando aqui, tinha um order block, alguma coisa assim. Depois a gente pode buscar no gráfico se alguém quiser. E aí ele dá o nosso gatilho contrário aqui, né? Ele fecha com displacement, ele está negando ineficiência contrária, que aqui fica bem claro o outro tipo de mudança no estado de entrega de preço que eu havia falado, né? Que é uma ineficiência sendo negada por outra. Isso aqui a gente chama de balance price range, né? Ou range balanceado, que não é diferente do gatilho, que também é um range balanceado, só que esse aqui é o que o ST chamou de balance price range, mas os dois significam a mesma coisa, na real. Quando o preço fecha aqui, quando o preço bateu aqui 3 para 1, ele volta, aqui a Velona já foi forte. Eu já vinha falando, pô, quem não fechou aqui, tá pensando, o que eu vou fazer e tal. Quando o preço fecha aqui em cima, né, dando o gatilho contrário, eu falo, e agora, né? Olha o tanto aqui, você já perdeu aqui mais da metade do que você tava dos seus 3 para 1, né? O preço volta, quer ver? Ele volta aqui até aqui. Então, esse pedação aqui é maior do que esse pedaço aqui. Então você já perdeu mais da metade do que você estava ganhando. Né? E aí você faz o quê? Você vai falar, não, agora que eu já perdi metade, né? Ou vai ou racha. Eu quero lá embaixo. Se for lá embaixo, dá 6 para 1. 6 para 1 eu posso, né? 6 para 1, quanto é que eu posso? Eu preciso acertar menos de 2 em cada 10. Vou segurar. E aí a cena é triste, né, mano? Então, pode ser que você segure e dê seu alvo, pode ser que isso seja o correto a se fazer? Pode, cara. Não tô falando para você nunca buscar isso. Só que agora você, um cara que comprou aí uma mesa, né, tá tentando aprender um operacional, tá querendo aprender a lidar com o mercado, que é algo que exige extrema alta performance, mano. É esse tipo de coisa que na hora de tomar a decisão ali a gente tem que estar afiado, porque senão a gente não toma essa decisão, a gente deixa voltar tudo. Quantas vezes? Né? Quantas vezes quem já opera aí um tempo não passou por esse tipo de situação? Então você tem que estar super afiado. E se você não tem a sua matemática em jogo, né, definida, o que eu estou buscando? Pô, eu busco 3 para 1. Né? Por que eu busco 3 para 1? Pô, porque eu acerto de 30 a 40% das vezes. Se eu acerto de 30 a 40% das vezes e eu acertar 3 para 1, eu estou positivo. E isso aqui é um jogo de escala. Eu não preciso fazer 1 milhão no próximo trade. É um jogo de escala. Eu preciso aprender a habilidade de ser lucrativo. Eu preciso aprender a aplicar um sistema, né, a não subestimar a importância da execução de um sistema
que envolve muita emoção, que envolve dinheiro, que envolve a mudança da minha vida, da minha família, na hora ali. Na hora eu vou tomar esse tipo de decisão? Mas nunca. Você pode ser um zen. Na hora que é seu dinheiro, sua vida, sua conta, seu saque em risco, seu cérebro funciona igual meleca, mano. Seu cérebro não funciona direito. Agora, se você tem um sistema mecânico matematicamente, você sabe que, 3-1 pra mim tá ótimo. O que eu fiz aqui? Bateu no 3-1, eu queria segurar. Bateu no 3-1, começou a recuar aqui, logo que começou a puxar aqui, já puxa o trade, né? Já protege. Por quê? Porque 3-1 pra mim é matematicamente possível. E eu só vou saber disso se eu estudar meus números direitinho. Então, a sugestão aqui dessa aula é dar uma introdução ao tipo de mentalidade que eu acho que a gente deve cultivar, né? Entender a matemática de cabo a rabo, e na terceira aula a gente vai fazer isso, a gente vai tratar da matemática inteira, né? Eu espero conseguir reunir bastante o material que eu tenho, que é muito bom, que eu tenho para falar. Vocês vão sair daqui com a matemática afiadíssima para construir, em cima dos seus números, um sistema que vai te ajudar a lidar com as suas emoções. As emoções, eu vou convidar de novo, tem um velhinho aí que foi lá no Words of Risk, e não só ele, né, tem o Trading the Zone, todos esses livros eles ensinam a lidar isso, mas esse velho eu gosto particularmente porque ele bate muito na tecla de que as nossas emoções, elas são diretamente relacionadas às nossas decisões. E a gente não consegue tomar uma decisão direita sob pressão se a gente não tem a matemática toda bem balizada. Então, esses aspectos de gerenciamento financeiro, né, de comportamento, de tipo você ter um limite de operações por dia, por mais que você tenha feito cagada, você tem que respeitar, tem que aprender a respeitar essas coisas. Você ter um modus operandi repetitivo, profissional, né? Não é, cheguei aqui, liguei o computador, vamos ver o que tem, vamos ver se o meu setup tá batendo, se o padrão ali que o Renato ensinou mudou a estrutura, populei, tomei stop, e agora? Aí, mano, aí você já não tá no mindset, aí a chance de você vou só arriscar aqui, tá só 40 conto. Quantas vezes eu já não fiz isso? Vou só arriscar 40 conto. Você vai, mete lá, toma outro stop. Quando você vê, você tá vendendo cada novo topo, tentando vender, o bagulho só explodindo pra cima. Quantas e quantas vezes eu não passei por isso? Tenho certeza que um monte de vocês também. Tá ligado? Ou, eu não gosto mais de média, mas quantas vezes eu não tinha porra da média no gráfico, eu ficava tentando comprar média, vender média, tá ligado? Os bagulho nada a ver. Quando você vê, você tá operando candle. Você tá, tipo, aqui é um martelo, vou operar um martelo, né? Aqui vai, se der aqui, dá 5-1, outro stop. Então, é isso, pessoal. Eu acho que a gente precisa trabalhar aí no nosso comportamento, fazer um comportamento mecânico. Tudo que eu vou passar aqui vai ser em torno desses gatilhos, porque não tem outro jeito, é o que eu uso, né? Eu já tive experiências de falar de outros tipos de gatilho, mas tudo eu enxergo nisso aqui. A gente tem um setup, a gente tinha, né, um setup muito famoso que é o Propulsion Block, por exemplo. Nada mais é do que isso daqui, é um Propulsion Block também, quando ele retorna aqui no Order Block. Tudo é a mesma coisa, tudo é o 2022. E o que a gente precisa é só entender os aspectos dele, né? O que é essa curva baixista, o que significa quando o preço passa aqui, né, negando essa baixa, onde que a gente vai buscar nessa perna aqui, que seja um ponto que quem patrocinou essa alta aqui, que pode possivelmente estar mudando o mercado, está com o seu preço médio, né, ou está se posicionando. Vamos pensar aqui aonde que ele já estava se posicionando aqui nessa curva de baixa, casar esses dois, entender que o mercado está dando indícios de uma mudança de estrutura, saber pegar um risco-retorno eficiente aqui nessa perna, né? De repente, a questão que o E perguntou ali, se pode usar o FIBO aqui todas as vezes, cara, tem vezes que você nem precisa do FIBO, tem vezes que você já vai ter esse padrão se formando em um tempo gráfico maior, você vai estar vindo no menor, como eu disse, né? Às vezes você vai querer pular só no rompimento aqui, você já vai pular. Principalmente se você está buscando no 1 minuto, Ezequias, beleza. De repente você só vai estar buscando um motivo aqui para você entrar, e aí quando você vê a mudança no estado de entrega, você já pode pular, tudo bem, né? Muitas vezes você vai tomar pullback, outras vezes você vai esperar o pullback, ele nunca vai vir, tudo certo, faz parte. Então esse setup, isso eu posso chamar de setup, né? Mas é um gatilho, né? Ele não é um setup completo porque eu entendo que a gente precisa melhorar muito ele, porque ele por si só é muito fácil a gente não enxergar o que o mercado está acontecendo, porque a gente não consegue ver os tempos gráficos, principalmente os pequeniníssimos, né, de segundos, a gente não consegue ver que de repente ele fez isso daqui, aí ele foi lá e entregou para a liquidez interna e já está revertendo para baixa novamente, a gente não consegue enxergar. Então por isso a gente precisa de outras confluências que vão nos ajudar a enxergar melhor
quando aplicar esse gatilho. Mas que esse gatilho é uma das melhores coisas para você aproveitar um movimento, isso eu tenho forte convicção. Assim, eu não conheço nenhum gatilho melhor. Quem conhecer, a gente até adoraria que me apresentasse. E é isso, pessoal. Espero, assim, essas aulas vão ser mais ou menos assim. Eu não vou produzir muito elas. O intuito é justamente esse, eu poder entregar o mais rápido possível. Então, como eu disse, eu tenho dificuldade de fala, eu tenho dificuldade de uma construção de raciocínio. Minha cabeça trabalha a milhão. Então, às vezes pode parecer um pouco confuso, mas eu acho que eu tenho conhecimento suficiente para passar isso de modo estruturado, de forma que você consiga construir uma linha de raciocínio. Mas às vezes eu posso falar demais, ou às vezes eu posso faltar alguma coisa, e é por isso que a gente vai manter sempre, né, a nossa comunidade, o nosso canal de comunicação aberto, para todo mundo poder tirar as dúvidas que precisar. E espero poder contribuir aí na sua jornada, espero que você também contribua na minha. E é isso, mano. Valeu, galera. Fico feliz que tenha agradado aí. E vamos que vamos. Vamos que vamos.